Olá, geracionalta, você é muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Já, o podcast da integração geracional. Aqui não temos preconceito e nem privilégio de idade. Nossa pegada aqui é a integração geracional para uma vida muito melhor, para um longeviver de alta qualidade, qualquer que seja a sua idade. A reflexão do dia hoje é a seguinte: a minha idade me define? E aí eu usaria a palavra de quem já passou aqui com a gente, o meu amigo Fred Andrade, que diz que a idade é apenas um número, e também o meu grande amigo Salib, que disse que a idade não é importante, o que é importante é maturidade. Mas o que é maturidade? Stephen Covey, um dos grandes gurus da década de 90, que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, simplifica a maturidade. Maturidade é você ter um equilíbrio entre a coragem e a consideração. Então, cara, se você tem muita coragem de falar sobre teus propósitos, legal, cara, show, sobre aquilo que você acredita, maravilha. Mas a consideração que você deve ter pela posição do outro, pela escolha do outro, tem que ser do mesmo tamanho. Aí você tem maturidade. Aí você começa a jogar um jogo legal. Aí você vai fazer integração de geração. Porque eu tenho muita experiência, tenho muita coragem para falar do bocado de coisa. Mas eu tenho que ter consideração por aqueles que estão chegando agora com um jeito de ver as coisas completamente diferentes. Quem está certo? Nós dois juntos. E hoje, para nós discutirmos isto a fundo, trouxemos um especialista da área. Um cara que dá para falar de etarismo com ele, com bastante tranquilidade. É o nosso querido Morris Litvak, o CEO da Maturi. Ele, além de ser CEO e founder da Maturi, ele é empreendedor social, é palestrante, especialista no mercado da longevidade e engenheiro de software. Morris, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e estou animado aí para essa conversa. Beleza, maravilha. Nós também estamos. E aí, Morris, para a gente começar, a gente queria saber de você, que você nos contasse a sua incrível jornada de viver que te trouxe até a Maturi, né? Como é que você chegou até a Maturi? Então, dá uma sintetizada nessa história para nós te conhecermos mais. Claro, não, legal. É bom contar porque eu hoje tenho 40 anos, a Maturi já tem quase 8, então as pessoas muitas vezes perguntam por que com um pouco mais de 30 anos eu comecei a olhar para esse assunto, né? Como Legal. você falou, eu sou engenheiro de software, sempre trabalhei com tecnologia e comecei a trabalhar numa empresa que eu comecei junto com meu pai, a gente criou dentro de casa, começamos do zero, fazendo site. Aham, Eu sempre fui meio nerd, ali com 16 anos comecei a fazer site e depois eu me formei, depois fiz pós-graduação em engenharia de software, enquanto a empresa já estava acontecendo, e a gente se especializou na área de reservas online de hotéis, antes mesmo de existir Decolar, Booking, essas coisas, mas era mais para viagens corporativas. E aí, isso foi ali no começo da internet, né, 98, 99. Em certo. 2012, a gente vendeu essa empresa para um grupo português que estava querendo entrar no Brasil, Aham, e foi aí que as coisas começaram a acontecer. Primeiro que em 2011, um ano antes dessa venda, eu fiz um trabalho voluntário, que eu aham, sempre quis, sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário, procurei uma ONG, certo. e depois que eu passei pelo treinamento, eles falaram, e aí, o que você quer fazer na hora de começar? Eu falei, não sei, trabalhar com criança, né? E aí eles falaram, não, legal, a gente atende crianças carentes, mas é longe e tal. E a gente tem também essa casa de repouso, essa instituição de longa permanência que fica mais perto de você, porque você vai ter que se comprometer. E lá eles estão precisando de alguém que tem uma sala de informática lá para ajudar mexer no computador, entrar na internet e tal. Você Legal. não quer viver? Aí eu fui lá, adorei, Aham, porque os idosos que moravam lá eram super receptivos, tinham histórias de vida incríveis, uhum, adoravam não só a ajuda que eu dava, mas conversar comigo, né? E eles tinham poucas atividades, porque era fim de semana, quando teoricamente eles receberiam visita de família.
a maioria não recebia, ficava lá sem fazer nada. Então isso já começou a trazer ali um olhar para mim sobre esse tema. Aí, em 2012 veio a venda da empresa, eu comecei a pensar o que eu ia fazer quando eu saísse de lá. Comecei a estudar empreendedorismo social, que eu gostei muito dessa possibilidade de trabalhar, ganhar dinheiro com algo que estivesse resolvendo um problema da sociedade ou do meio ambiente. E em 2013 faleceu a minha avó, a mãe do meu pai, que foi minha grande inspiração, Uhum. Dona Keila. Ela faleceu com 91 anos, só que ela trabalhou até os 82. Olha aí. Ela era uma pessoa muito ativa, muito trabalhadora. E aí, quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela que eu acompanhei de perto, de que enquanto ela estava trabalhando ali até os 82, ela estava super bem. E ela só parou de trabalhar porque um dia indo para o trabalho ela caiu na calçada, se machucou, nem chegou a quebrar nada, mas bateu o rosto, teve aquele impacto, aquele susto, Tá. e sem planejamento passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, meio que de uma hora para outra, Aham. né? Aí a saúde dela foi ladeira abaixo. Aham. E aí ela começou enfim, toda essa, o que vem junto com isso, né, de depressão e tal, depois o Alzheimer. Então, essa questão dela, né, junto com o trabalho voluntário que eu tinha feito, me fizeram começar a olhar para isso, estudar envelhecimento e longevidade, né, me interessar e descobrir que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma, né, ainda mais acelerada, e pouco se falava sobre isso ali Certo. há 10 anos atrás. Depois veio a reforma da Previdência, o assunto começou a ficar mais em pauta, né? Mas aí eu comecei a não só estudar, mas me interessar pelo tema, abracei essa causa e fui conhecendo as pessoas, participando de eventos sobre isso, mas principalmente conversando com cada vez mais pessoas com mais de 50, 60 anos, Uhum. e ouvia cada vez mais que a questão de trabalho era uma dor, né? Ou a falta de trabalho, a Certo. dificuldade de se manter ou de conseguir um novo trabalho em função da idade. E aí que começou a me gerar uma curiosidade, né? E aí eu pesquisei, vi que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso, e aí fui conversar com pessoas de RH, com empresas, falava, pô, tem algum problema aí sobre contratar pessoas com mais de 50 anos? Não, imagina, problema nenhum. Aí eu falava, legal, então quantos 50 a mais vocês contrataram no último ano aí? Zero. Zero. Eu percebi que havia, de fato, um preconceito e que tinha interesse das pessoas. Depois eu criei uma primeira página, chamava Mature Jobs no início, né? Falando, vamos ajudar pessoas com mais de 50 anos a conseguir trabalho, que eu nem sabia como, para Aham. ver se ia ter interesse. E logo bombou, assim, muita gente se cadastrando e falando, nossa, agora que encontrei vocês eu tenho esperança, porque eu mando centenas de currículo e não recebo sequer um retorno para entrevista, que eu estou concorrendo com jovens. Certo. E esse foi o início dessa jornada, há 7 anos e meio atrás. Legal. E a Mature é um empreendimento social A Maturi nasceu lá em 2015 como negócio de impacto de social. impacto social. E ela é gratuita para os 50 a mais participar, não é isso? Isso, exatamente. Hum. Sempre foi gratuita. A gente teve uma época que fez alguns cursos, workshops pagos, mas para a pessoa se cadastrar, ela é gratuita. Hoje, o nosso modelo de negócio é focado nas empresas. Então, Ah, a gente, para as empresas, oferece serviço de recrutamento e seleção, divulgação de vaga, treinamento e consultoria sobre diversidade etária, e também a parte de divulgação das empresas na parte de patrocínio nos nossos eventos, né? Mas então, hoje a gente mudou em 2020 o nome para Mature, porque a gente já falava que Mature é muito mais do que Jobs, porque o número de vagas é muito pequeno, né? No início as empresas nem se interessavam, hoje está começando esse movimento, né? Mas ainda aham. tem poucas vagas, então a gente começou a falar sobre empreendedorismo, ajudar as pessoas a se virarem sozinhas, como autônomo, consultor, com cursos, eventos. Certo. Então, hoje a gente tem a plataforma Mature Jobs, a plataforma Mature Academy de cursos Aham. e os eventos para os 50 a mais, tudo gratuito. Certo. E hoje quais são as conquistas da Mature que você gosta de contar, que você já se orgulha? Eu não sei como é que você faz essa medição. Ó, já conseguimos tantos empregos, tantas colocações, ou então tantos fizeram cursos. Como é que você tá? Como é que você enxerga o teu negócio e fala, cara, eu estou fazendo alguma coisa que é interessante?
Bom, a Maturi hoje tem mais de 200 mil pessoas cadastradas Legal. na nossa base de dados, Brasil inteiro, tem Aham. pessoas de todos os estados. A gente tem uma estimativa aí que a gente já conseguiu recolocar diretamente, através de vagas de emprego, entre 6 e 7 mil pessoas. A gente não tem o número exato porque normalmente as empresas não dão retorno para a gente de Certo. quem contratou, quantos contratou, apesar da gente buscar isso, né? Uhum. Além disso, mais de 45 mil pessoas já passaram pelos nossos treinamentos de cursos ou eventos, seja com foco em empregabilidade ou empreendedorismo, e aí passa também por tecnologia, autoconhecimento e outras coisas, né? Certo. Além disso, a gente já trabalhou com mais de 1.000 empresas que já ou publicaram vaga ou fizeram projetos. Hoje em dia a gente atua com empresas grandes. No início a gente atendia empresas pequenas também, mas hoje são empresas grandes, inclusive multinacionais, que a gente faz um projeto mais completo, mais profundo, né? Um trabalho de mudança de cultura dentro das Ah, organizações. você E presta temos também essa consultoria de... Exato, exatamente. Então a gente tem vários cases super bacanas com empresas grandes como Suzano, Banco Itaú, Bradesco, Comgás, Boticário, e por aí vai. Assim, são muitas já, mas Uhum. nosso desafio é tornar isso algo frequente dentro das empresas, porque normalmente são projetos mais pontuais, né? Certo. Temos a comunidade online, que é um grupo de Facebook com 33 mil membros, que interagem entre si ali diariamente, que é super bacana também. E a Mature Academy com mais de 10 cursos ali que já foram assistidos por Hum. milhares de pessoas, além de alguns prêmios que de fato a gente já ganhou, reconhecimentos da ONU, da Prefeitura de São Paulo, de aceleradoras, de foco em negócio de impacto social, pelo Legal. trabalho que a gente faz. Você, na essência da tua empresa, está definido como conectar é o que nos move, ressignificar é o que nos define. Explica um pouquinho isso para nós, Morris. Legal. Isso está no nosso site, né, É. como uma missão, porque conectar, a gente entende que precisa conectar tanto os 50 mais com as empresas, Uhum, que é o trabalho que a gente faz desde o começo lá com a Mature Jobs, uhum, e para isso as empresas têm que estar abertas para isso, né? Então tem todo esse trabalho, não só de consultoria, mas de educação nas empresas, para que eles queiram de fato contratar, além dos 50 mais estarem capacitados para entrar. E essa conexão, como eu falei, na comunidade dos 50 mais entre eles. Então a gente fomenta muito networking uhum. nos nossos eventos, nos cursos, dentro da comunidade, para que as pessoas possam não só ver que não estão sozinhas e se inspirarem umas com as outras, mas fazer parceria, fazer negócios, amizades, mas principalmente negócios entre elas, já que a gente fala muito do empreendedorismo, Certo. né? E ressignificar é a questão de mudar o olhar para o envelhecimento, né? Um olhar positivo, olhar de uma forma boa, com oportunidade, né? Uhum, Ver que tem negócio ali, muita coisa bacana para ser feita, e principalmente dentro das empresas mudar essa cultura, uhum. né, de preconceito etário para uma valorização da idade. Certo. Se juntar aí o que você estudou, tal, e mais os 8 anos que a Maturi está ativa, acho que por uns 10 anos que você está mexendo com esse negócio de questões de etarismo, etc e tal. Você acha que as Exato. coisas melhoraram, evoluíram, tá a mesma coisa? Como é que você vê essa questão, do etarismo, aqui no Brasil? Olha, não, com certeza evoluiu, né? Melhorou, porque o assunto tem ganhado cada vez mais importância, Aham. pauta na mídia, né? Como a gente vê casos como essas universitárias de Bauru, que ganha uma grande repercussão. Há um tempo atrás isso não ganharia tamanha repercussão, porque está deixando de ser aceito o etarismo, apesar dele ainda ser muito forte, as pessoas não estão mais admitindo esse preconceito, né? Então, a gente vê que o assunto evoluiu, ainda que esteja engatinhando. Nas empresas, os últimos 3 anos cresceu muito o interesse nesse assunto de diversidade etária, inclusão 50 mais e integração geracional. Uhum. Eles estão percebendo que é estratégico olhar para isso, porque esse assunto vai afetar os negócios em breve, porque a força de trabalho está envelhecendo e o público consumidor também está envelhecendo, Certo. né? Então,
Acho que a gente está evoluindo, assim, está tendo mais abertura, mas ainda tem um longo caminho pela É. frente. E quais as principais dificuldades para alcançar essa tão sonhada integração geracional, né? Eu vi lá um vídeo que você fez para o TED, né? Você falava de 4 gerações se relacionando, mas nessa década talvez vamos ter 5, né? Gerações se relacionando produtiva, né? Podendo dar ideia sobre uma mesma situação, um mesmo desafio, com cabeças completamente diferentes, né? Isso do ponto de vista competitivo para uma empresa é uma riqueza enorme, né? E onde estão as principais dificuldades, Morris? Então, o preconceito etário, né, que é o idadismo, o etarismo, ele é uma questão cultural nossa, da nossa sociedade como um todo, mas o mercado de trabalho ainda é muito forte, porque tem os estereótipos por trás, né, os mitos que formam os estereótipos, Certo. que são, o mais velho, ele não está atualizado, não sabe mexer com tecnologia, ou ele é muito caro, né, ou ele não está aberto a mudanças, esse tipo de coisa que muitas vezes está no inconsciente, porque a gente aprende desde cedo que os mais velhos são isso, são aquilo, que os jovens são não sei o quê, né? Uhum. E cria esse estereótipo na nossa cabeça e isso vai se perpetuando. Então, tem que mudar essa cultura. Para isso, a gente precisa de muita educação. A gente precisaria ter educação sobre longevidade na escola, desde pequeno, para mudar esse olhar, né? É, Ter políticas públicas que fomentassem isso. aqui. Então, a dificuldade ainda é mudar a cabeça dos gestores com relação aos profissionais mais velhos e desvincular a idade às características, né? Entendi. Bom, há quem defenda que isso tem que vir até de casa, né? De uma Claro, certa também. forma, as novas gerações foram criadas com uma certa, assim, visão diferente sobre o papel do pai, o papel da mãe, o papel do avô, e aí, né, você tem uma certa, o limite entre o respeito e a proximidade, né, o limite entre o que ele pode me ensinar e o quanto ele tá, isso aí foi no seu tempo. Todos esses temperos que podem ser aprendidos em casa, né? Há quem acredita que esse seja um movimento fundamental também para o processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que vir da escola, tem que ter políticas públicas, mas tem que ter uma educação em casa sobre isso, né? Para É, aproximar essas gerações que estão se distanciando, muito em função da tecnologia também, é, né? Por outro lado, muito importante que os maduros, 50, 60 mais, menos, né, ou mais do que isso, estejam atualizados, abertos para as novidades, né, uhum, curiosos uhum, para aprender coisas novas, uhum, com uma humildade de saber que por mais experiência que eu tenho, eu também tenho muito para aprender, né, uhum, abertura para o novo, inclusive uhum. para aprender e para ser gerido por pessoas mais jovens, Certo. né? Então tem que ter essa atualização também, tanto técnica quanto comportamental, para que a gente Hum. quebre barreiras que existam dos dois lados. Você considera a Maturi ainda uma startup ou já se desvinculou? Olha, a gente considera a Matura ainda uma empresa pequena, né? Um grupo, um número de pessoas pequeno, claro, ainda não é uma empresa grande, apesar da gente já ter aí quase 8 anos, já fizemos muita coisa, estamos crescendo, mas ainda tem muito desafio, né? O próprio modelo de Ah, negócio, como eu falei, a gente faz principalmente projetos pontuais com as empresas, a gente tem buscado algo recorrente para que o assunto dentro das organizações possa ir evoluindo com o tempo, mas a gente também ter ali um modelo ah, mais perene, com previsibilidade, que é um grande desafio, né? Para isso, esse tema também tem que ser visto de forma mais estratégica. Então, é, é uma startup que a gente usa muito tecnologia também, aham. né? E está buscando esse caminho de crescimento. É muito interessante porque no cerne do surgimento da startup está sempre um ecossistema que entra em crise, né? E aí a startup entra solucionando aquela situação através de uma ideia alavancada por tecnologia, que de certa forma assim torna aquele ecossistema equilibrado novamente e até muito mais ativo, muito mais produtivo,
pela própria força que a tecnologia oferece, né? E aí você tem vários exemplos, etc. Então, talvez esteja faltando as empresas e o mercado observar para uma crise de gestão que já está acontecendo nas empresas, né? Por falta da presença de alguém com um pouco mais de experiência, né? Um pouco mais daquilo que você chamou de soft skills, né? Daquilo que não dá para ser treinado, você adquire com o tempo, né? E a falta da presença dessas pessoas no ambiente organizacional tem gerado uma certa, assim, até pode ser que o burnout seja decorrente da falta de ter pessoas que no momento de crise falam, não, calma aí, calma, nós vamos passar por isso, né? Exato, Você acha que sem dúvida. isso faz sentido, Morris? Muito, muito, total. Assim, não tem dúvida de que isso faz falta hoje nas organizações, né, que ainda estão muito focadas nos jovens, até por conta, né, desse mito de tecnologia e juventude. Hoje tem times muito jovens onde falta muito, né, essa inteligência emocional, né, essa experiência não só profissional, mas de vida, né? Então a gente viu no auge da pandemia ali de isolamento, empresas falando para a gente como estava sendo importante ter pessoas maduras ali para É, ajudar os jovens a lidar com aquele momento, porque os jovens estavam tendo altas crises de ansiedade, não conseguia ficar em casa, né, sem sair e tudo isso. Porque as pessoas mais velhas já passaram por diversas crises, estão tendo mais jogo de cintura, mais calma, né, para lidar com as adversidades, esse olho no olho, né, mais paciência, não só com os colegas, mas para lidar com os clientes, que é muito importante. aham, Então, isso tudo faz falta. Essa inteligência emocional é muito valorizada hoje nas empresas, mas algumas delas ainda não perceberam que podem e é. devem buscar isso nos mais velhos, que eles vão trazer de forma complementar aos jovens. Então, porque, cara, eu sou cinquentão, né, cara? Eu, assim, para a empresa me admitir para fazer um favor para a sociedade, eu nem gostaria, né? Pô, não, cara. Né? Eu acho que eu posso contribuir muito mais com a minha experiência de gestão, com tudo que eu construí na minha carreira, com tudo que eu passei, com os caras, com os grandes Tá? gurus da gestão com quem eu convivi e etc, né? Acho que é uma coisa está muito mais por aí do que fazer um favor social, que é uma pegada legal também, sem dúvida. Mas acho que Sim. é uma questão assim de competitividade, né? De sobrevivência até, né? Porque se a É, empresa ficar focada só nos jovens, daqui a pouco não vai ter jovem, né? Os jovens também querem empreender, além de estar nascendo menos gente, né? Então ela vai ter dificuldade. Em 2040, metade da força de trabalho já vai ter mais de 50 anos, pois é. né? Então se a empresa não olha para isso, ela vai ter problemas, ela vai ficar para trás, além do público consumidor É, e você só vai conseguir entender as necessidades, saber se comunicar com ele se tiver essas pessoas dentro de casa. aham, Senão você vai perder uma fatia enorme, né, é, de consumo ali, né? Então, a gente mostra para as empresas que tem uma questão social aí muito importante, a diversidade é necessária, a representatividade, né, já que 26% da população hoje é 50 a mais, aham, e as empresas grandes dificilmente chega a 5% o número dessas pessoas, mas além de tudo, ou principalmente, é estratégico para a aham, sobrevivência do negócio e para o dia a dia. A gente tem é, vários casos aí onde os resultados que as empresas têm tido com equipes multigeracionais são diminuição de turnover, diminuição de absenteísmo, melhora na pesquisa de clima, aham, melhora no atendimento a cliente. Tem pesquisas mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas, portanto mais inovadoras. Então, a empresa tem muito a ganhar, não é para ser boazinha, não. eu acho que essa é uma pegada bacana, porque não adianta. O modelo vai ser capitalista mesmo e neoliberal, então a competição vai estar sempre movendo o jogo, né? E na medida em que a presença deste cara, né, seja ele prateado ou o nome que se quiser dar para essa experiência, é uma questão de diferencial competitivo mesmo, né? E aí fica Total. aquela dúvida, né, cara? Pô, trabalhar com preconceito é uma coisa assim muito muito sinistra, na verdade, né? Porque, cara,
você ter uma ideia, 10 anos atrás, 2012, eu estava no Ceará, trabalhando, fazendo consultoria no Ceará. Cheguei lá com o brasão da Fundação Getúlio Vargas, né? Especialista em negócios pela Fundação Getúlio Vargas, em estratégia mercadológica e estratégia de empresa, professor de MBA da FGV. Então os caras me chamavam de mago lá, né? Ô, mago, tal, mago, mago pra lá, mago pra cá, Sim, e dei entrevistas e tal, e consultoria, aquela coisa e tal. Voltando para São sim. Paulo, né? Porque meu pai acabou adoecendo, eu voltei para São Paulo e tal. E aí peguei as startups na crista da onda, né? E acabei que fui chamado para uma startup para fazer uma consultoria. E cheguei num cowork, né, cara? E eu olhei para aquele cowork, cara, tinha 8 banheiros, né, cara? E aí era um banheiro para essa sigla, um banheiro para aquela sigla, um banheiro para aquela sigla, um banheiro. E aí eu fico pensando, cara, será que nós não aprendemos nada com o racismo, cara, que queria dividir, né, de criar guetos, né? E aí, cara, será que eu e um cara que é do sexo masculino, mas que tem uma opção de gênero diferente, nós não temos educação para usar o mesmo banheiro? Será que nós vamos ter que separar em guetos para isso dar certo, né? É, Pois é. cara, então é fortalecer as diferenças ou é minimizar as igualdades, sabe? Porque, cara, o que você acha? Como é que você vê essa questão, ô Morris? Eu acho assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? De fato, acho que a gente tem que evitar essas separações, né? Que não fazem bem, principalmente quando a gente fala de gerações, né? Que a gente vê que muitas vezes estão muito mundos diferentes, Aham, né? Por outro lado, a gente vive hoje um mundo que é muito mais diverso, né? Uma sociedade que está mais aberta para isso, e isso hoje está se refletindo dentro das organizações. A gente precisa se atualizar também, não adianta achar que o mundo hoje é igual era 30, 40 anos atrás. é, Mudou porque está sempre mudando, né? sim, Então, é preciso estar aberto para as novidades, porque senão a gente fica ultrapassado, né? hum, Então, respeitar, né, a diversidade, as opções, eu acho que isso é fundamental, mas tendo esse cuidado de não separar, né, as coisas e ficar cada um ali no seu espaço sem se conversar, é achar é. um meio termo para isso, né? É, porque esse caso aí dessa pessoa de 40, depois foi para 44, aí a última notícia foi que ela tem 45, né? É um caso meio emblemático, né? Porque a mídia caiu em cima e tal. E É. você olhando ali o caso, né? As meninas ali, cara, assim, elas estavam falando, mas elas estavam em 3 meninas ali conversando, brincando, né? De uma forma, com certeza, totalmente inconveniente, totalmente desapropriada, né? Etc e tal. E aí foram entrevistar a pessoa a quem eu tenho um grande respeito, tal, né? E ela, não, porque eu chorei muito e tal. Gente, né? Pô, sabe? A questão é o seguinte, né? Para se configurar mesmo um preconceito, a pessoa precisa ter força para cercear acesso, entendeu? E aquelas meninas ali eram 3 meninotas conversando ali, né, cara? Mas, A questão é que elas postaram, né, é, de forma pública, falaram que a é, colega de 40 e poucos anos devia estar aposentada fora da é, faculdade. Então, é, uma coisa é uma roda de conversa ali, outra coisa é você é. jogar isso na internet, né? Aí disseram que não, não fomos nós, foi alguém que pegou e postou sem autorização e tal. Aí hoje, Sempre essa história. hoje eu já vi até o Cortella, né, falando que não, que o etarismo é uma questão de deficiência mental. Gente, mas, sabe, eu Não, é acho, cultura, né? Cultural. Cultural, é questão de educação, né? Que a gente cara, precisa ter. Porque é novo, o Brasil está passando por esse processo de envelhecimento populacional de forma acelerada, mas é recente. Então a é, gente ainda não tem essa cultura de respeitar e valorizar os mais velhos, né? cara, talvez assim, dar uma importância
para isso a ponto de mostrar isso de forma agressiva é o pior dos caminhos, na minha opinião, né? Cara, É sim, né? tem que ter moderação, né? Tem que ter uma moderação e transformar as meninas em criminosas, né? Mostrou tem uma delegada lá, da delegacia da mulher, enquadrando as meninas em 3 tipos de crime, né? Nossa, não sabia. A legislação não prevê ainda que o etarismo é um preconceito, né, para ser enquadrado como tal, mas pode enquadrar nesse artigo e tal, pô, né, cara, pô, né, aí a gente fica assim olhando e É, fala, pô, mais um, mais uma caixinha, né, para colocar, então vamos separar. Daqui a pouco vai ter que ter escola para até 30, escola para mais de 30. Aí, cara, fica um mundo, né, não. antissocial, né, cara? E, Com certeza não é esse o caminho, não, né? Mas acho que como é um assunto novo, né? Ele ainda ganha muito holofote, porque as pessoas estão é, aprendendo a lidar com o tema, né? Mas precisa é. ter cuidado. Você já tem assim a tua versão, a tua opinião de como é que isso começou? Aonde, né, se até o dia que a Fran veio conversar com a gente, né? Eu brinquei com ela, o Fran dando uma de Sérgio Chapelin aí, né? Onde mora o etarismo, né? Onde ele começou, né? Com quem ele vive? Como é que começou esse negócio, hein? Do que se alimenta. Do que se alimenta? Você já pensou sobre É, isso? então, eu acho que é cultural porque é uma. O Kalash fala muito em revolução da longevidade, que é a principal revolução do século XXI, Certo. né? Então a gente tem aí alguns milhares de anos como seres humanos, sociedade, né, organizada e pensante né, interagindo, onde longevidade e envelhecimento não era um tema que não existia, as pessoas morriam cedo. Há 100 anos atrás, a É, expectativa de vida no Brasil era menos de 40 anos, isso é verdade. né? Então é uma mudança muito grande num período de tempo muito curto. Então, como a gente ainda está aprendendo sobre isso, está entendendo o que é viver, né, 90, 100 anos, a gente ainda tem uma cultura de que entende que quem passou de uma certa idade é velho e não serve mais, porque há pouco tempo atrás essa pessoa já estava ali no, à beira da morte. Hoje em dia Aham. não está, muito pelo contrário, É, né? né? Mas até a gente conseguir mudar essa chavinha, Aham. demora, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? E principalmente os jovens que têm mais dificuldade de se conectar com esse tema, porque para eles parece que está muito longe ou que nunca vai chegar, É, né? E além de tudo, a nossa cultura latina, ela tem um olhar ainda mais forte para a estética, entendi. né? Principalmente da mulher. E aí, quando a mulher, mas o homem também, né? O homem perde vigor físico, a mulher perde, né, aquela beleza da juventude, parece que também é descartável, não serve mais, né? E Entendi. isso, acho que deixa o etarismo mais forte, porque o homem grisalho ainda é bacana, é charmoso. A mulher, se fica de cabelo branco, se começa a aparecer as rugas, parece que ela é desleixada, né? Então, É. começa a pesar a idade, né? Como se fosse uma coisa ruim, Aham. né? Até as piadinhas que a gente faz desde sempre, né? Com cabelo branco, careca, os próprios elogios, né? Entre aspas, que a gente, quando a gente fala, ah, não, você está super bem para sua idade, nem parece que você tem tantos anos, Né? por trás disso está carregado de preconceito, né? Ah, com Parece que a certeza. pessoa tem que estar parecendo pior para a idade dela. Entendi. Então, acho que são essas nuances que fazem com que a gente tenha ainda uma Hum. sociedade muito jovem-cêntrica e, portanto, etarista. E você acha que o preconceito vem mais de baixo do que de cima? Quer dizer, é mais o jovem tendo resistência do que o adulto, né? Do que o 50 a mais. É mais, mas não é só, né? Não é Os só, 50, 60 mais têm seus é, preconceitos com relação aos jovens, mas também com relação aos mais velhos, né? Porque tem até pesquisas que mostram que velho é sempre o outro. A gente nunca se considera velho. é Eu posso verdade. estar com 70 anos
o velho para mim é o de 80 ou de 90, né? É, E pesquisas mostram que as pessoas só se consideram idosas no Brasil depois dos 80 anos. é, Então, a pessoa de 20 acha que quem tem 40 é velho. é, Quem tem 40 acha que tem 60 é velho, por aí vai, né? é, Então, e mesmo quem tem 60, 70, 80 anos, às vezes tem o autoritarismo, que, não, eu já passei da idade para isso não é mais para mim é. e tal, né? E se poda por causa disso. Mas acontece mais dos jovens para os mais É, velhos. porque eu me lembro muito bem, assim, as empresas criando, por exemplo, programas de talentos para achar o cara que está saindo da faculdade e já tem um talento extraordinário para estar entrando na organização, né, por uma porta muito mais curta. Você teve lá a criação de programas de trainee, né? Aí vieram depois o jovem aprendiz, aí vem o programa de estagiário, né? O estagiário, o cara que ganha para aprender, né? Então, é Sim. uma série de ações, né? Onde o jovem foi abraçado para entrar no mundo corporativo por vias menos burocráticas, até subsidiadas de certa forma por impostos e ausência de impostos e tudo mais. E parece que o contrário, né? Tá faltando aí alguma coisinha aí, né? Um programa aí, né? Do Não sênior, tem né? nenhuma legislação, nenhum incentivo para contratação ou manutenção de É, pessoas mais velhas nas empresas. Esse momento vai ter que chegar, porque é, senão a conta não fecha, né? é, A previdência, a aposentadoria vai ficar cada vez mais longe. é. Como que as pessoas vão continuar trabalhando para conseguir se aposentar, né? Eu vi lá que vocês têm lá o tal do Age Friendly Employer. Isso pega, essa certificação, a empresa é certificada e tal, é um bom caminho. Você percebe que isso garante assim uma visibilidade para a empresa diferente em relação às outras, como o selo verde é hoje, né? Como é que você... Olha, então a gente está bem animado. É algo novo que a gente trouxe para o Brasil agora, no final do ano passado. Uhum. Já temos a primeira certificada, que é a Sanofi, que é Sanofi. uma farmacêutica multinacional, já tem outras se certificando agora. E a gente está assim surpreso com a grande quantidade de empresas interessadas nessa certificação, porque hoje em dia tudo é marketing, não que para se certificar ela tem que de fato É, ter ali boas práticas, ter comprometimento, mas acaba ajudando a marca empregadora, né, que é muito importante hoje em dia, e o próprio marketing para o consumidor. Essa certificação Age Friendly Employer já existe nos Estados Unidos há 15 anos. aham, E lá ela já tem muitas empresas grandes certificadas e recertificadas, tem até governos que se certificaram, além de ter um apoio governamental. E agora a Maturi trouxe para o Brasil, com exclusividade, numa parceria com o Age Friendly Institute lá de Boston, e quais são os para que a gente principais possa. itens para a empresa se certificar? Ela tem que. São vários, Os são 12 três. categorias. Ah, Mas, por exemplo, a certificação olha atração de candidatos 50 a mais, contratação dessas pessoas e manutenção delas, integração com os jovens, benefícios, salário, flexibilidade, aham, atualização contínua, preparação para aposentadoria, saída humanizada. Então, são várias dimensões que são analisadas, certo. né? Qual o Uhum, percentual de 50 a mais que já tem. Na primeira certificação, a empresa tem que ter padrões mínimos ali e uhum, mostrar comprometimento. aham, E aí, a cada 2 anos, ela se recertifica, mas para se recertificar, tem que mostrar avanço. Não pode estar igual, ela tem que ter avançado no tema. Então, a gente acredita que isso pode sim ser um bom impulsionador desse aham, tema, porque quando uma empresa certifica, a concorrente dela também quer. uhum. E assim a gente vê mais empresas olhando para isso e fazendo algo a respeito, porque para certificar tem que, de fato, ter práticas, né? Então a gente está animado, vamos ver, é muito novo aqui no É. Brasil, mas o movimento está interessante. Eu me recordo há anos atrás, quando as empresas começaram a ter o certificado verde, né, o certificado ecológico e tal, e coisa. É, e isso só começou a ganhar força quando a Bolsa de Valores de Nova York
começou a criar as ações do Cinturão Verde, né? Quer dizer, as empresas que realmente preservavam a ecologia. É, Será que nós vamos chegar nesse ponto? É, olha, a gente já tem o tal do ESG, né, que é aham, muito falado, que é questão ambiental, social e governança. A B3 no Brasil já tem um índice de sustentabilidade olhando para ESG. A diversidade, ela está inclusa dentro do S do ESG. Então, eu acredito que esse selo ele vai reforçar, né, uhum, a sustentabilidade da empresa como um todo para esses índices de ESG que estão uhum, crescendo, que os investidores estão olhando. Então, eu uhum. acredito que sim. Então, assim, me parece que a responsabilidade de mudar este panorama, né, que a gente está começando a perceber agora, ele ficou velado por um tempo, mas acho que ele está ficando importante, como você disse agora, é uma Uhum. responsabilidade que não é de um só, né? Você tem a parte da sociedade que tem que cuidar disso, você tem a parte do público que tem que cuidar disso, né? O governo tem que fazer uma parte disso e o privado Uhum. também tem que fazer a sua parte disso, né? Então vai ter que ser aí a seis mãos, né? Para resolver essa questão. Quem, Exatamente. quem que está na frente, hein, Maurício? Quem é que está fazendo a parte melhor aí, que você Olha, enxerga? acredito que o governo está atrasado Tá ainda nesse atrasado, né? tema. É, Fez a reforma da Previdência e não fez mais nada. Conheço projetos de lei, é, mas que estão longe de virar lei, né? Tanto de cotas quanto de incentivo, mas ainda não vejo o poder público comprometido. A gente tem o Estatuto do Idoso, que fala de direito a trabalho, a não discriminação e tal, mas tem que ser colocado em prática, né? aham, Então, acredito que a sociedade civil e as empresas privadas estão mais avançadas do que o poder público nesse tema, é, ainda que também andando devagar. aham. Mas vai ter que ter todo mundo junto, sem dúvida. É, o Antônio Leitão, que você conhece, né? Que é lá da MAG, né? Do Instituto da Longevidade da MAG. Sim. Ele costuma dizer que a longevidade tem pai e mãe, né? E que o pai é o governo e a mãe é a sociedade, né? Enfim, nós estamos meio, É, né? A certidão de nascimento aí, o pai tá meio ausente aí, né? Esse negócio tá meio, tá uma mãe solteira aí, praticamente, né? Que né? a parte pública aí, né, cara, né, tem É feito, devagar. né? E poderia ser, essa coisa poderia andar mais rápido, né? Se Deveria, Mas assim, é como também o Fábio Nogueira, que é também ligado à longevidade, diz, bom, numa sociedade que é sadia, a sociedade pauta o governo, não o governo pauta a sociedade, né? E nós aqui no Brasil não chegamos a isso ainda, né? A gente é muito mais não. pautado pelo governo, né? Às vezes a gente se assusta ouvindo a pessoa, não, o governo vai dar a vacina. Não, o governo não vai dar a vacina, cara. Porra, né? Nós é que queremos a vacina e o governo está providenciando com o nosso dinheiro. Então, peraí, vamos começar a É, olhar a coisa para um viés diferente, né? Nós é que temos que começar a pautar mais esse governo, porque ele é um é verdade. representante nosso, né? Até porque boa parte do eleitorado é 50, 60 a mais, então tem que mostrar essa força mesmo, né? E cobrar, sem dúvida. Né? Começar a pautar o governo para ele começar a se mexer nesse sentido. Porque, sem dúvida nenhuma, quer seja por força de lei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? As cotas, tem os prós e os contras, né? Deu certo por um lado, mas também não deu certo por outro. Não sei se é esse o caminho, né? De criar uma lei, mas de talvez, se eu não crio uma lei para obrigar, eu beneficio quem aposta nisso. Então eu começo a diminuir carga tributária, eu começo a subsidiar de uma forma mais. É, É ou não é? Para ter vantagens. exato. Acho que tem que ter incentivos. Por exemplo, no Japão, existe incentivo, então não é obrigatoriedade, mas incentivo para as empresas contratarem aposentados por meio período.
Aham. Mas lá também tem uma lei que proíbe a aposentadoria compulsória. Não tem por que você aposentar a pessoa, né, demitir por causa da idade, porque ela atingiu uma certa idade. Se ela está ali produzindo, performando, né, não tem porquê. Então acho que a gente vai chegar lá e precisamos pressionar o poder público em todas as esferas, municipal, estadual e federal. É. Então, eu também acho, bom, putz, o Japão acho que talvez seja o país que mais tenha respeito, né, pela longevidade, né? É, É, é o país mais longevo, então tem muito que aprender com eles, né? né, idoso é uma palavra tão feia, né, cara? Mas os 50 a mais lá é sensei, né? Professor, né? Mestre, né? Então você. Mas isso é desde de criancinha, né? A criança já aprende reverenciar, né? Essas questões desde É, cedo, né? Então acho que o papel social é também. Aliás, desses três aqui, acho que não dá para dizer quem é o mais importante, né? Acho que sociedade, empresas e governo tem que se equilibrar aí, é 33,3 cada um, né? E cada um fazer o melhor da sua parte, porque não tem menos importante nem mais importante aí, né? é isso aí. Né? Tem que todo mundo dar as mãos aí e, Trabalhar em conjunto. e fazer a coisa funcionar. Como é que tá a média de idade aí na Maturi, Morris? 57 anos. Sério? É o pessoal jovem, só 30% são aposentados, a maior parte tem curso superior, alguns têm até pós-graduação. Então, é Ah, um pessoal bem qualificado, jovem, que está precisando trabalhar, a grande maioria está desempregado, mas tem bastante experiência. 57 anos é a idade média. Desses 200 mil cadastrados. Certo. E eu digo assim, na Maturi como empresa, hoje você tem quantos colaboradores? Você está com quantos colaboradores? Hoje somos 12 pessoas no time. 12 pessoas. E como é que tá aí a diversidade aí? Como é que é? Tá boa. A gente tem aqui pessoas de 23 até 67 anos Aham. na Maturi, e acho que a maioria é 50 a mais. É? Tem que ser, né? Então é. Tem que dar o exemplo, né, cara? Tem que fazer a tua lição de casa aí, né? É isso aí, estamos fazendo, né? Tem que fazer porque aí a gente aprende internamente até o que levar para as empresas. Certo. E deixa eu te perguntar, a questão de liderança é, é uma questão importante também para o processo de mudança de uma sociedade, etc. Como é que você vê hoje a questão? Você pega lá, eu repito isso tal, mas como você é diferente daqueles que já vieram, acho que vale a pena. Você pega as 10 empresas mais importantes do mercado, né, as mais valorizadas do mercado, você só tem o nosso amigo lá do Facebook, né, que é 50 a menos, né? É, O Mark Zuckerberg. Os demais todos são 50 a mais, né? Por que que esses sim. caras não assumem essa bronca e não mexem nesse caldo? Porque parece que uma coisa é o CEO lá, tal, outra coisa é o jogo corporativo que acontece na média gerência ali, né, né, quando o juiz apita ali e começa o dia, parece que é ali que a coisa pega, né? Como é que você vê essa É, questão? então, acho que além do preconceito etário, tem prioridades, né? Que quando a gente fala com grandes empresas que já estão olhando para diversidade e inclusão, muitas vezes falam: a gente não está olhando para isso porque prioridade agora é questão de gênero ou questão racial, né? Então, ainda está longe de ser prioridade, mas também tem esse olhar, principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia, que tem muito olhar para o jovem ainda, né? De quando a gente fala de desenvolvimento de software, tudo isso, é Uhum. muito difícil você ter ali uma diversidade geracional. E muitas empresas, a gente fala com a RH e fala assim, não, a gente quer, o RH quer contratar 50 a mais, está falando, não, o próprio gestor, diretor, CEO, não sei o quê,
que fala para contratar jovens, sendo que ele é um 50 a mais, né? né? Então, Então, né? ainda tem muito etarismo, né? É, né? É cultura, não tem jeito. É. Então, porque aí você tem a impessoalidade, né, da empresa. A Apple não é a Apple tem um CEO, né, é o cara que dita as regras lá e o que esse cara tem feito, como é que é, né? Essa é a questão também que precisa o etarismo você começar a arrumar o seu espaço ali entre as questões de diversidade, né, É, para começar a ganhar força, né? Você como é. empresário, Morris, você acha que há uma tendência de você não ter mais mega corporações, né? Quer dizer, agora com a onda das startups e a tecnologia e esse mundo todo segmentado e tal, ah, n- a tendência é ter pequenas empresas impulsionados pela tecnologia. Como é que você vê essa questão do que vai ser o futuro, né? Antes se falava lá o industrial, né? O Francisco Matarazzo, né? O João Gerdau, aquelas mega empresas. Não vai ter mais isso? Como é que você vê essa questão? Vai continuar tendo, até porque as empresas grandes compram as pequenas, né? Ou uma pequena que vai muito bem, ela vira grande, como um Google, Facebook e por aí vai, né? Aham. Com muito investimento por trás. Então, acho que as pequenas estão ganhando espaço, porque a tecnologia hoje está mais acessível, né? E vai crescer, mas isso não vai fazer com que as grandes deixem de existir, porque elas também estão correndo atrás e muitas vezes comprando essas pequenas, né? Eu acho que vai ficar um pouco mais saudável a concorrência, mas ainda para mudar essa realidade, ainda acho que tá longe. A sua intenção é que a Mature cresça muito, né? Com certeza, com certeza. Não, Estamos aí buscando ser uma empresa grande, até internacional. abrir esse leque, né, e ir para outras áreas que sejam afins e tocar coisa para, né, para abarcar um número, Exato. a cumprir o papel social, né, que de fato É, a empresa tem e é fundamental. A é última isso aí. pergunta aqui para a gente encerrar esse nosso papo bem legal. Bom, tem muita mística, né? Desde lá da filosofia da Grécia, se fala sobre o envelhecer, né? Horas é maldição, horas é bênção, né? Você pega até as religiões falando lá, não, quem está próximo de Deus vivia 500 anos, aí Deus castigou o homem, falou, não, você vai viver só 100, tal e coisa. Você acha que no Brasil envelhecer é uma bênção ou uma maldição? Diante do cenário que nós estamos vivendo hoje. Olha, eu acho que depende para quem, É, né? Para os pobres é uma maldição, porque para eles vai ser muito mais difícil ter um envelhecimento digno, né? Com relação a trabalho e várias outras coisas. Para quem tem dinheiro, né, é uma bênção, porque vai poder aproveitar a vida por mais tempo, né? aham, Então não dá para generalizar, porque a gente está num país muito desigual. De certo. forma geral, a gente está ganhando anos de vida, então isso tem que ser celebrado. Mas se a gente não tiver condições de viver com qualidade esses anos, aí é um problema. É, né? Então, É, geracional, tá? Você precisa começar a falar sobre esse assunto, porque se nós não pautarmos o nosso governo e a sociedade em relação a essa questão do envelhecimento, nós vamos começar a ter uma velhice miserável, né? E, cara, e é o que eu costumo dizer, né? Às vezes a criança leva a miséria como um jogo de brincar. Mas lá para os seus 60, 70 anos, a vulnerabilidade da vida não tem mais graça, né? Ficar miserável, né? É velho, né? Aos 60, 70 anos. Então, se liga, geracional, tá nesse recado do Morris. Foi fantástico ter você aqui. Quem sabe a gente se encontra obrigado. novamente num outro momento para falar de mais coisas. O Pod já está à sua disposição. Se a gente puder unir forças aí nessa direção, nós estamos completamente assim alinhados em termos de valores, né, de pensamentos, de estratégia
Então nós estamos aqui à sua disposição e fica aí o teu recado final, Morris. Primeiro quero agradecer o convite, foi ótimo, o papo voou, É, foi super bacana, vai ser um prazer voltar, a gente se encontrar mais vezes e acho que a mensagem final é que todos nós vamos envelhecer, estamos envelhecendo, então todos nós precisamos debater o assunto e combater o etarismo, senão a gente vai continuar sofrendo com ele. Acho que fica essa provocação aí de que todos somos responsáveis por isso. é verdade. Então, as digitais que vão estar nessa resolução aí não é só de um, não. É sociedade, ao público e ao privado aí que tem que segurar essa solução. Tá bom, esse evento também foi um patrocínio da Web Event, viu, irmão? Se você quiser fazer evento pessoal da Web Event, é show de bola, faz metaverso, faz podcast, né, se você quiser dar os seus cursos aí à distância, usar o estúdio aqui da galera, é de altíssimo nível. Então a Web Event está dando uma força aqui para nós e é uma empresa que apoia também o zero preconceito e também zero privilégio. Vamos fazer uma integração para a gente ter um longe viver de altíssimo nível. Um grande abraço, Monres, tudo de bom. Geracional, tá, um grande Obrigado. abraço, até o próximo episódio. Tudo de bom.